Então, bom dia. Vamos lá para o segundo dia da semana e a segunda edição da Cor do Dinheiro desta semana. Antes de irmos à agenda, deixe-me só recordar que hoje começa o evento, ou seja, a segunda convenção do MEL, Movimento Europa e Liberdade. Já houve quem chamasse os Estados Gerais da Direita, whatever that means. Eu não considero os Estados Gerais da Direita. O MEL não é um partido político nem quer ser partido político como Jorge Marrão, que é um dos seus fundadores, costuma dizer. O MEL é um movimento para levar a refletir à direita, nomeadamente na área liberal. É apenas isso. E quero alertar que vamos ter debates muito interessantes, e eu digo vamos porque eu hoje à tarde vou estar lá num painel precisamente para falar sobre a imprensa, e recomendo a todos que gostam de pensar o país à direita, e não só, mesmo gente de esquerda, que dê lá um saltinho, porque as discussões vão ser interessantes. Bom, eu tive várias sugestões de várias pessoas para falar sobre vários assuntos, vários, nos últimos 2 dias. Um deles, o Alcídio Gomes, que eu acho que está neste momento em direto. Eu tenho que pedir desculpa, só que a agenda está tão avassaladora com outros assuntos que alguns destes vão passar ao lado, ou seja, não consigo tratá-los. E porquê é que eu digo isto? Só um pormenor. Estamos com o Acordo do Dinheiro do dia 10 de março do ano da graça de 2020, que é para não faltar aqui à tradição. E porquê é que eu digo isto, dizia eu? É muito simples, é que a atualidade nesta coluna tem sempre precedência sobre as outras coisas. E a atualidade é coisa que não nos falta. Olha, por exemplo, ontem houve desenvolvimentos muito relevantes para nós, nomeadamente na área do coronavírus, do Covid-19. E porquê? Porque já temos 39 infectados, cá 339 casos suspeitos, ou seja, isto começa a saltar do ponto de vista de progressão geométrica. Para quem percebe matemática sabe o que isto quer dizer. E é provável que daqui para a frente isto se agrave, e agrave substancialmente, ou seja, que pior antes de melhorar. Razão pela qual me parece que fazem sentido uma série de decisões que começam a ser tomadas. Aliás, eu julgo que algumas delas até já estão atrasadas. Eu ontem era para ter falado de uma delas, perguntar porque é que ainda se fazia jogos de futebol com estádios abertos às pessoas. Era para ter perguntado isto ontem, a propósito do que se deu na Zona Norte. Como sabe, a Zona Norte de Portugal, ali algures entre Vizela, Paredes e Felgueiras, há uma grande concentração de infectados. Ora, não percebo muito bem, Portugal é um país muito pequenino, não percebo muito bem como é que houve jogos de futebol de porta aberta naquela zona. E digo-lhe mais, no resto do país, não percebo, acho que estas coisas facilitam a propagação de pandemias e, portanto, algumas decisões que começam a ser tomadas vão nesse sentido. Vamos ver, como vamos analisar a seguir, se as autoridades e se as pessoas os têm no sítio para tomar decisões difíceis. Mas já lá vamos. Primeiro, a Ministra da Saúde anunciou ontem que eventos com 5 mil pessoas deviam ser cancelados. Eu ainda não percebi muito bem nesta história. Primeiro, eu acho que deviam ser cancelados. Segundo, por causa do risco, do risco de contaminação. Aquilo que são os veículos de transmissão. Segundo, eu não percebi muito bem ainda se o Governo está a dizer que devem ser cancelados ou vão ser cancelados. Ou seja, está a deixar isto nas mãos das entidades que gerem estas coisas, nomeadamente Liga de Futebol e por aí adiante. Eu acho que é um erro, porque os interesses se movem à volta de futebol, por exemplo, e outros espetáculos são tão grandes que corremos o risco de deixar isto nas mãos de pessoas cuja preocupação é tudo menos a saúde pública. E, portanto, nestas coisas acho que tem que se cortar o mal para raiz. É preciso cancelar certos eventos, sobretudo porque as vias de transmissão estão aí e estão expostas. Isto não quer dizer que o país deva parar, pelo contrário, mas precisamente para não pararmos o país do ponto de vista económico, temos de tomar decisões em certas áreas. Segunda questão. As universidades de Coimbra e Lisboa suspenderam todas as aulas presenciais. Acho muito bem. A pergunta que deixo ficar no ar é, então, e depois as aglomerações de malta fora das universidades? Nomeadamente nas noitadas, nos bares, nas discotecas e isso tudo. Está a ver? É tudo isto, é toda esta cadeia que depois fica em causa e que nós não percebemos muito bem se está a ser gerida, se está a ser sequer equacionada, porque o risco de contágio neste momento é muito grande. E ao contrário do que a gente começa a perceber, as autoridades, aliás, como a gente começa a perceber, o sistema de saúde não está lá muito bem oleado a lidar com estas coisas. Basta ver a subida incrível
de chamadas para a linha de saúde 24 e a dificuldade em dar resposta a isto. Ontem, eu até ia lhe contar aqui um caso de uma pessoa da área da saúde, repare bem, da área da saúde, que regressou de fora, de Milão, e que telefonou para a linha de saúde 24 e perguntar assim: posso ir trabalhar amanhã? Pode. Não for a entidade patronal dizer assim não, vais ficar em casa de quarentena, aquela pessoa teria ido trabalhar. Já imaginou o risco que isto é? Já imaginou as consequências de uma decisão destas? Ou seja, nós estamos a perceber que o sistema de saúde não está preparado para isto, apesar de tudo aquilo que foi dito nas últimas semanas, apesar das alegadas preparações que nos disseram que estavam a ser feitas. E já agora uma coisa, o Governo apresentou ontem finalmente o plano de contingência. Sandra Ribeiro, está a ver como eu dizia na semana passada? A Ordem dos Médicos tinha razão, não havia plano de contingência, havia um pedido às entidades públicas para elaborarem um plano de contingência. Esse plano de contingência não existia, foi entregue ontem. Por menor muito importante, como salientava o bastonário da Ordem dos Médicos, isto não foi discutido com os médicos. Passa-me um calafrio pela espinha ao pensar que coisas destas não têm intervenção da Ordem dos Médicos. Está a ver? É nisto que nós estamos, é isto que nós estamos entregues. Bom, terceiro ponto. A polícia apanhou duas daquelas pessoas que, à porta do cemitério, de uma das vítimas daquele acidente violento da segunda circular, terão cercado a polícia. Você não sei se recorda, as imagens são virais nas redes sociais, de polícia que teve que sacar de uma pistola para proteger. Aquele acontecimento foi um sinal muito mau do estado da cidade portuguesa. Aquele e aquelas escaramuças ali no bairro da Bica, aqui em Lisboa, que mostram que, primeiro, pessoas que adoram desrespeitar a lei e criminosos, como é aquela malta no bairro da Bica, se sentem impunes ao ponto de tentarem fazer coisas destas, não é? Aquelas imagens sobre o cerco às polícias junto ao cemitério são impensáveis num Estado democrático, são impensáveis. Eu quero dizer que estou 120% ao lado dos polícias. Eu quero dizer aqui que os polícias vão ter sempre o meu apoio nestas situações. Se aquele agente tivesse disparado um tiro, eu estava aqui ao lado dele. Ok? E já agora, era bom que o Sr. Ministro da Administração Interna percebesse uma coisa. Para evitar que um dia um polícia tenha disparar uma pistola no momento daqueles, é bom que lhe deem poder, que é para fazer outras coisas antes. E não me venham depois para aqui com aquela preocupação com a comunicação social, e que eu estou-me a marimbar para a comunicação social. Eu faço parte dela. Ordem democrática é uma coisa que não pode falhar em democracia. E os polícias estão na primeira linha destas coisas. Bom, já agora uma coisa. Vamos ver o que é que os juízes vão fazer isto. Espero que não haja decisões como aquelas de passar a mão pelo pelo, como tem acontecido nos últimos anos. E em situações muito feias. Bom, ponto seguinte. Ainda a substituição de Henrique Martins na linha de saúde 24. Houve um espectador muito atento quando me mandou uma mensagem que eu espero que esteja errada. Dizia-me assim: você já viu quem vai substituir Henrique Martins? É um ex-secretário de Estado que foi apanhado nas escutas de um processo dos vistos Gold e que foi apanhado a pedir a António Figueiredo, naquela altura era responsável do Instituto de Registro e Notariado, uma cunha para entrar para o EIRN. Eu ia vomitar agora, mas eu não sei se é verdadeiro. Eu espero que não seja, e que seja uma fake news. Se for uma fake news, eu peço desculpa a Luís Pinheiro. Mas parece que é. Isto é de vómitos, percebe? Isto é de vómitos. É mais do que Jobs for the Boys. Isto é uma falta de vergonha do Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde de todo o tamanho, percebe? E isto só se justifica com os lobbies que existem dentro do Partido Socialista. Ponto seguinte, olha, já agora uma coisa, se for o PSD ou o CDS fazer uma coisa dessa, eu estarei exatamente aqui a dizer ainda com mais veemência que acho isto um nojo. Ponto seguinte, o que é que faltou no programa Acordo de Dinheiro ontem? Eu resolvi não dizer nada, porque a malta não teve tempo para pensar. Eu vou-lhe explicar. Eu não comentei a entrevista do Primeiro-Ministro ao público, mas como não posso deixar de comentar, daqui a pouco há um dos pontos aqui no programa que vou falar disso. Então vamos lá à agenda, propriamente dita. As conferências de imprensa à janela do professor Marcelo. Eu estava mesmo a ver. Marcelo
enclausurado, Marcelo em auto-quarentena, não sei das quantas. E eu a pensar para mim, este tipo vai conseguir estar calado durante este tempo todo, ou vai dar para uma entrevista. De repente estou em casa, às 8 da noite, e alguém me diz assim, liga a televisão, vai à TV, porque ele está a dar uma entrevista via FaceTime. Bom, realmente Marcelo não consegue ficar calado. Mas o que mais me surpreendeu ontem, que é grave, foi aquela conferência de imprensa lá à janela, depois houve alguém que me manipulou o vídeo, pôs não sei quantos, com uma garrafa na mão, não sei o quê. Mas pronto, deixando essa brincadeira. Marcelo à janela a explicar o resultado negativo do teste, não sei das quantas. Eu confesso que já me faltam palavras para qualificar estas atitudes do Sr. Presidente da República. Eu compreendo que o Marcelo é um tipo que gosta de falar, gosta de expor, gosta de trocar impressões com as pessoas e não sei das quantas. Mas há uma coisa que é muito importante. O cargo chamado Presidência da República tem alguma dignidade. Essa dignidade, esse respeito que o cargo existe, não é compatível com certas coisas. Nomeadamente com pormenores destes, não é? Porque isto, eu vou-lhe dizer uma coisa, juro-lhe. Eu às tantas olhei para aquilo e pensava, será que isto é fake news? Será que é um vídeo inventado? Eu já colocava esta questão, tal era a incredulidade a ver aquilo, está a ver? Agora, uma coisa é certa, eu odiava aquele estilo sisudo do Cavaco Silva, mas francamente, isto é um excesso, não dignifica a função. A mensagem e a imagem que passa para o país, está a ver? Bom, além do pormenor do teste negativo. Já agora sobre o teste negativo de Covid-19. Só uma questão. Viu a mensagem do Primeiro-Ministro a felicitar Marcelo pelos 4 anos de presidência e depois pelo teste negativo com Covid-19? Haveremos de voltar a isto seguramente. Segundo ponto. Uma das coisas que Marcelo disse na entrevista à TVI foi que muitos dos pressupostos do Orçamento de Estado estão ultrapassados. Sr. Presidente da República, jura? Quer que eu lhe diga alguns? Já agora só uma coisa. Sr. Presidente da República, eu sei que alguém lhe faz chegar estas coisas, porque ele de vez em quando se aborrece com coisas que eu digo. Mas aborrece simpaticamente, que eu tenho que agradecer, porque realmente não há ninguém com tanto fair play como Marcelo Rebelo de Sousa. E ele diz-me isso às vezes, quando chateia, diz-me isso. Sr. Presidente da República, é verdade que alguns pressupostos vão ficar desatualizados por causa do que se vai passar com o Covid-21. E eu, no final deste programa, já vou voltar ao assunto. Mas a questão não é essa. O que o Sr. Presidente da República devia ter coragem de dizer é que, logo no momento de elaboração do Orçamento do Estado, havia coisas que não estavam bem. Porque, das tantas, alguém, já não me recordo se foi o Miguel Sousa Tavares, foi o Pedro Pinto, perguntavam assim a Marcelo Rebelo de Sousa: olha, então, mas acha que vai haver orçamento retificativo? Eu acho que não. Eu também acho que não. Mas isso é que mostra o que não estava bem no orçamento original. É que o orçamento fazia overshooting em algumas coisas e undershooting noutras. E mais, está preparado para o Sr. Dr. Mário Centeno, ou quem vai substituí-lo, usar as cativações para fazer política orçamental. Isto é que não está bem. Portanto, o Sr. Presidente da República quer dizer que está alguma coisa ultrapassada. Esta é uma delas. E devia pegar nisto, devia ter coragem de pegar nisto. Bom, ponto seguinte. Porquê é que não falei da entrevista de António Costa ao público ontem? Eu vou-lhe dizer porquê. Primeiro porque a entrevista foi um nojo, ok? Não tinha ponta por onde pegar. Repare, deixa-me lá ver como é que chamava aquela série de entrevistas que o público estava a fazer. Portugal, 3 pontos, e agora? Ou seja, pede-se que se fale do futuro a quem dá aquelas entrevistas. Ora, o Dr. António Costa passou o tempo todo a falar do passado. Inclusive alguns pormenores de lavagem de roupa suja para se desculpar sobre porque é que não há acordo à esquerda. O que não há, aliás, a ausência de acordo à esquerda é aquilo que vai tramar, como já dissemos aqui várias vezes. Mas este é que é o ponto. O Dr. António Costa não disse nada de útil naquela entrevista. Eu vou passar por cima do insulto a Rui Rio, que não tem pensamento, não sei das quantas, que isto é política baixa. Eu também acho que o Rui Rio não tem grande pensamento. Mas repara uma coisa, isto é como dizer o roto ao nu. Não é? É como se António Costa estivesse a olhar para o espelho e dissesse assim: porra, tu não tens. Está a ver aquela cena do Robert De Niro, Taxi Driver? How you talking to me? Não é?
quando saca da pistola, não sei das quantas, que é a mesma coisa. António Costa parece que estava a olhar ao espelho a dizer assim, "Are you talking to me?" para o Rui Rio. De facto, o Rui Rio não tem grande pensamento estratégico, se é que tem algum, mas o António Costa também não tem. Aliás, é confrangedor ver aquilo que é a falta de ideias do Primeiro-Ministro. Eu não vi ideia nenhuma até agora revolucionária para Portugal nos 5 anos que ele esteve lá. Não vi nenhuma reforma estrutural. Não o vi discutir nenhuma reforma estrutural. António Costa, ora bem, este António Costa que se vira e manda piadas ao 3.900 pessoas em direto. Olha, isto é um recorde absoluto hoje. Já foi ontem, hoje é outro. Bom, António Costa não tem uma ideia nova. Não tem uma ideia para o futuro. E é este fulano que está a virar para o Rui Rio. Portanto, a entrevista não tinha ponta por onde pegar. Mas a gente olha para aquilo e vê uma séria desculpabilização pelo meio, nomeadamente quando diz assim, aquele recado do Sr. Presidente da República na Conferência do Público sobre, não podemos estar no princípio de uma legislatura com sinais, com sentimento de fim de legislatura. Isto foi um aviso para todos, inclusive para António Costa. António Costa chuta a água, atira a água para cima do capote dos outros. Não, aquilo é para a oposição. Como? Não! Quem anda para aí a dramatizar e fazer disparates é António Costa e o Partido Socialista e o Governo. Portanto, está a ver o nível de esquizofrenia que vai por aqui. Ora bem, foi por causa disto que eu não comentei a entrevista do Sr. Dr. António Costa. Aquilo não tinha nada de útil para o futuro do país. Pelo contrário, é preocupante ver um Primeiro-Ministro com a cabeça tão oca e tão vazia em relação a ideias para o país. Bom, ponto seguinte. O Governo resolveu dar apoios às empresas afetadas pelo coronavírus. Olha, adiar os pagamentos do pagamento por conta, adiar o pagamento de IRC, criar regras novas para o layoff em caso de suspensão temporária ou haver problemas com distribuição e fornecimento de empresas, apoios na área da segurança social. Bom, primeira pergunta. É um conjunto de medidas grande. Fazem sentido? Eu acho que sim. Olha, assim como critiquei o Governo ainda agora, palmas para aquelas medidas e mais, palmas para a rapidez com que o Governo atuou, nomeadamente a aumentar a linha de apoio de 100 milhões para 200 milhões para problemas de tesouraria das empresas. Agora, há duas coisas para fazer nisto. A primeira, eu espero que isto não seja aquelas coisas que o Governo é useiro e vezeiro há 5 anos, que é prometer e depois faz muito pouco. Segundo, que todos estes apoios sejam usados com critério. Porque vai haver empresas que é sempre assim, não é? Vai haver empresas que se vão tentar aproveitar destas medidas. E, portanto, como isto depois custa aos orçamentos, ou seja, ao contribuinte, é urgente pedir agora que o Governo seja muito atento à forma como as empresas vão pedir e vão utilizar estes apoios. E isso é particularmente importante. Vai ser conseguido? Não sei. Mas há uma coisa que tenho de salientar aqui. Isto tem dedo do Ministro Pedro Cisa Vieira, que conhece muito bem a realidade empresarial e que conseguiu fazer um brilharete nesta área. Vamos ver o que é que vai sair da reunião que está neste momento a começar entre o Sr. Primeiro-Ministro e os 7 Ministros, a propósito também do 4.000 pessoas em direto. Alguém me tirei um screenshot, se faz favor, que é para publicar aqui no programa. Muito obrigado pelo vosso apoio. Ponto seguinte. Como eu lhe dizia, o Governo, os apoios fazem e o Governo está de parabéns. Sexto ponto. Lembra-se de ter dito na semana passada que o Governo começava a ficar preocupado com toda esta história do coronavírus, do impacto na economia. Pois, já percebeu pelos últimos dias como não só tinha razão, como até acho que peguei por defeito. Porque soube ontem que as conversas, as negociações, as trocas de ideias, os planos que estão a ser discutidos dentro do Governo mostram uma coisa: pânico. Ou seja, há ministros preocupadíssimos, estarrecidos com a situação. Por duas razões. Primeiro, porque isto pode se tornar uma coisa grave. Porque, segundo, porque não estão habituados a lidar com contrariedades. Há muito amadorismo no Governo. E terceiro, porque há ministros que não têm ligação nenhuma à área empresarial. Percebe? Isto é um defeito generalizado dos governos em Portugal. Os ministros vão para o lugar sem terem qualquer experiência empresarial. A diferença que faz um Pedro Cisa Vieira, com experiência empresarial e outros ministros, esteve nas medidas tomadas ontem, rapidamente e em profundidade, para fazer face a isto. Agora, uma coisa é certa, você pode ter a certeza que houve gente que menosprezou dentro do Governo os efeitos deste problema na economia e que agora começa a ver os primeiros sinais no turismo e noutras áreas e começa a ficar preocupado. Eu acho bem que fiquem preocupados, em pânico não, mas que fiquem preocupados. Mas isto é uma lição. O Sr. Primeiro-Ministro, quando fez o Governo, devia ter pensado 2 vezes. Devia ter ido buscar gente nova. Devia ter ido buscar gente com experiência empresarial, que era o grande desafio que se colocava ao Governo nesta legislatura. Não fez e agora vai pagar por isso. Aguardemos.
O último ponto desta conversa já não é o último ponto, porque já chegamos aos 20 minutos e eu tenho já de abusar do tempo. Portanto, vou deixar a história da TAP para amanhã com 4.100 pessoas em direto. Bom, como eu dizia há bocadinho, peço que me tirem um screenshot e mandem, que é para eu depois, ou publiquem aí, que é para ficar registado, que hoje é um recorde absoluto. Batemos em 300 pessoas o recorde de ontem. 4.100 pessoas em direto. Para finalizar, vou recordar, não esqueça de dar um salto ao Mel. É provável que amanhã, eu hoje à tarde vou lá estar, é provável que amanhã eu faça o acordo, aliás, o think tank com o Jorge Marrão, com o Joaquim Aguiar, a partir de lá. Para o final, é às 4.100 pessoas, e acho que vão ver, eu vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.